pessoal, beleza? Miranda aí falando com vocês. Bom, queria tratar de um assunto bem interessante. Tá? Eu tô com um livro aqui do Pissarro, olha esse aqui. E aí o que acontece? Eu vou dar uma lida, depois eu vou explicar o que eu quero dizer, tá? Então vocês têm que prestar atenção, né? Porque é uma coisa que acontecia, né, naquele tempo dos impressionistas e acontece hoje também, é muito pertinente, né, na verdade. E aconteceu comigo na Paulista e na rede social, né? Na verdade eu coloquei as fotos de ontem, que eu fui para Paulista e tal, e eu coloquei em algumas comunidades, né? Eu não estou postando muito em comunidade porque estão falando muito de assuntos políticos. Então, como eu não tenho partido político, eu não voto, então eu não quero saber disso. E também com esse negócio de pandemia, né? Lockdown, não sei o que, quarentena, o que acontece? Tem muita gente, né, nas redes sociais que não pinta, que não é pintor, que não é artista. Somente críticos, né? Críticos da nova onda de internet. Então, assim, é muito difícil lidar com essas pessoas, né? Eu não tenho muita paciência. Já teve vários que eu já tive que bloquear porque falam muita besteira, entendeu? Não sabe conversar com você, eles falam muita besteira. Então a gente acaba bloqueando para não ter muito assunto, né? Para ficar falando, conversando. E outra também que eu tenho coisa para fazer, eu não posso ficar desperdiçando meu tempo com pessoas que nem ao menos são pintores ou que vendem arte. Às vezes o cara ele faz uma pinturinha, coloca na internet e tal, ele nem vive de arte, nem sabe o que é viver de arte, ele nem sabe o que a gente passa para viver de arte. Então o que acontece? Eu vou dar uma lida aqui num texto, né? E aí eu volto com esse assunto. Outra coisa, eu fui excluído da comunidade professores de artes, professores de artes visuais. Eu postei, aí teve um moderador, não, eu acho que você pode postar direto, só que algum moderador lá me excluiu. Eu vi que são 3 pessoas, né? Eu vou entrar em contato com elas hoje, vou ver o que aconteceu, o porquê que eles me expulsaram da comunidade. É que eu não xinguei ninguém, não falei nada de errado, só apenas postei as fotos que eu estava na Paulista, né? E coloquei lá: bom dia pessoal, estou em frente do Bradesco Prime, né? Número 1450. E eu acho que foi só isso. E coloquei lá e o pessoal foi curtindo, foi comentando e tal. E exatamente isso aí que pegou, né? Nesse daí, né? Nessa comunidade, porque tem outros tipos de artistas ali, né? Tem artista visual, tem artista plástico. Teve um que comentou o seguinte: legal suas cópias do Van Gogh, né? Aí você já vê o nível de intelectualidade da pessoa, né? A consciência do cara, né, que ele tem da arte e tal, é essa aí. Aí teve um outro que falou assim que legal, eu gostei dos trabalhos inspirados no Van Gogh. Olha a ideia do cara. Então, assim, vai aparecendo, né? Vai aparecendo. Aí tem uma outra pessoa que comentou o seguinte: eu coloquei assim. Bom dia pessoal, a arte é vida. Estou aqui em frente ao Bradesco Prime, número 1450. Não me liga agora, né? Eu tô fazendo um vídeo. Número 1450. E estou aqui, né? Tal. Aí coloquei isso aí: arte é vida. E aí uma outra pessoa comentou assim: arte é vida, é mesmo. Mas só que esquece um pouco o Van Gogh. Então, eu tenho 300 e poucos vídeos do Vida de Artista, fora alguns outros. Vocês já viram eu falando, eu, João Miranda aqui, eu falando pra vocês, ou na rua, ou em qualquer lugar, eu me comparando ao Vincent, ao Picasso, ao Kate Haring, que eu gosto muito pra caramba do Kate Haring, entendeu? E as pessoas só sabem falar no Van Gogh, né? Esquecem dos outros artistas. Eu nunca falei isso, cara. Eu nunca falei que eu tô me comparando a alguém. Quando vão conversar comigo, eu falo: eu gosto, tal.
Eu nunca me comparei a ninguém. E você fazer comparação é totalmente errado. Porque você se comparar com uma pessoa, você quer ser igual a ela. E a pessoa já morreu, cara, já foi. Por exemplo, o Vincent viveu até 1890, são 130 anos, a gente já passou, entendeu? Tudo bem, lembra, tem alguns trabalhos que lembra mesmo e tal. Mas eu nunca vou me comparar a ninguém, entendeu? Que isso aí é totalmente errado, cara. Isso aí, grandes empresários, eles não se comparam a ninguém. Eles têm, né, pessoas que eles gostam, que ele, nossa, eu gosto dessa pessoa aqui e tal. Só que eles nunca se comparam, entendeu? Então nunca me comparei a ninguém, até 2006, né, quando eu parei de pintar e voltei agora em 2018. Nem naquele tempo eu me comparava a ninguém. E jamais vocês vão ver eu me comparando a alguém, né? Só se eu tiver bêbado, se eu tiver bebido 3 uísque. E é uma coisa que vocês não vão ver também, porque antes eu bebia até um pouco de cerveja tal, mas 2, 3 cervejas. Raramente, né? Cortei o álcool também o ano passado, não bebo mais, então vai ser muito difícil vocês verem isso. Então da minha boca vocês não vão ver, né? São pessoas que fazem comparação. E teve uma outra pessoa também que ela passou na Paulista e estava acompanhado e tal, e a outra pessoa tirando foto, normal, tranquilo. Só que para você ver que são 2 pessoas diferentes, né? Uma chegou e falou, esse girassol é do Van Gogh, né? Falei, não, esse girassol é meu, que é o que tem aqui, o de 1,20 m por 80, é o que eu fiz 8 girassóis, né? Eles estão com fundo azul e tal. E aí o que acontece? Não, mas esse é do Van Gogh. Eu falei, então, deixa eu te falar uma coisa, você está falando daqueles vasos do Van Gogh? É, isso mesmo, tal. Aí eu falei, então, eu vou te explicar. Quando o Van Gogh ele estava morando sozinho, ele estava com muita depressão e tal, o Theo pediu pro Gauguin ir morar com ele, dar uma força para ele, né? Ajudar ele e tal. E o Van Gogh queria fazer aquele esquema da Casa Amarela, né? Criar uma comunidade de artistas e tal. E ele convidou o Gauguin. O Gauguin foi, né? E nessa daí o Van Gogh pintou alguns quadros de girassol para ele. Só que não é porque ele pintou, é dele. Eu posso pintar quantos girassóis eu quiser, entendeu? Aí ele, não, é isso mesmo, tal. Aí eu falei, então, aí eu tô te explicando, né? Aí eu tava conversando com ele, e aí eu falei pra ele, um artista ele pode fazer uma rosa, entendeu? Só que o outro artista pode fazer 10 rosas também, que não era dele. Quem quiser faça. E outra, uma coisa assim que eu acho que o senhor não conhece. O Van Gogh ele pintou os girassóis também porque ele viu um quadro do girassol do Monet. O Monet já tinha pintado girassol antes do que o Van Gogh. E o Van Gogh, quando chegou na França, ficou admirado com aquela beleza daquele quadro. Procurem artigos de arte que o senhor vai conseguir ver, tá? Vai conseguir encontrar isso que eu estou falando, tá? Então, assim, se for pela lógica, o Monet é dono dos girassol. Quem pintou o girassol primeiro foi o Monet, não foi o Van Gogh. Então, assim, eu posso fazer quantos eu quiser e o tamanho que eu quiser, o jeito que eu quiser e outra. O Van Gogh não pintou 1,20 m por 80, era de outro estilo. E a gente está em épocas diferentes, né? O girassol dele é diferente do meu. O meu tá quase um abstrato ali, né? Se você olhar de longe, tudo bem você vê, mas você chega pertinho, você vai ver que é pura tinta ali, né? Tá bem, nossa, tá bem jogado o negócio, entendeu? Tá bem diferente. Então assim, mas eu sempre respeito as pessoas, né? Tento falar com educação pra pessoa chegar e não falar, pô, o cara é mó chato, né? A gente vai conversar com ele, não dá. Dá sim pra conversar, mas com educação, né? Então assim, são vários tipos de pessoas que até hoje, né, 2020, a gente tem que lidar e a gente tem que saber responder para elas, né? Então, muita gente, por exemplo, vem ver com uma tatuagem no braço, uma carpa e tal, pode ser, por exemplo, uma pessoa que não entende de tatuagem vai achar que eu sou da Yakuza. A Yakuza usa carpa, usa peixes, né? Eles usam aqueles oriental, e aqui tem Mikiri, Splash, né? Isso aqui fica para outro dia para me explicar essa tatuagem, tá? Eu fiz quando eu fazia Muay Thai. Então, o que acontece? Só que aqui é o seguinte, quando a carpa está subindo, aquela é sorte, né? Ela te dá sorte e tal. É coisa de místico, essas coisas. E tem a Sakura, né? Tem o Sakura, Mikiri, o Splash.
Sakura eu já pintei Sakura, já vendi o quadro de Sakura. Então assim, só porque um artista faz, o outro não pode fazer, então é proibido, então quer dizer se eu for fazer cubismo eu vou ser o Picasso. Não, o Picasso do século XXI, não tem nada a ver, cara. O Picasso, ele inventou o cubismo ali, ele descobriu com o Georges Braque, né? Só que se ele tivesse vivo hoje, ele ia achar o máximo as pessoas fazerem cubismo também, entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, o Monet, depois de ele morreu em 1927. Em 1927 o Monet morreu e ele já estava pintando já bem, quase um abstrato, né? Aquelas nenúfaras, as ninféias. E o que acontece? Ele era um cara muito inteligente, né? Quando ele começou a envelhecer, ele ficou amigo de político e tal. Vendeu bastante, né, para algumas pessoas importantes e ele ganhou muita grana com arte. O Renoir também, né, ganhou dinheiro, vendeu para banqueiros. Ele tinha um amigo que era do banco norte-americano e comprou mais de 70 telas dele. Ele armazenou, porque o Renoir já estava um pouco com idade avançada, ele armazenou as telas, já pensando em ganhar dinheiro lá para frente. O cara foi inteligente. E ele comprou mais de 70 telas dele. Eu acho que foi isso, mais de 70. Então, o que acontece? Para esse tipo de pessoa, né, as críticas que vêm, você tem que saber sair, né? Então, o que acontece? Rola muito disso hoje em dia, entendeu? Você não pode fazer um pingo na tela. Se você colocar uma tinta amarela e uma preta, Juan Miró, não, lembrou o Juan Miró. A pessoa, a cabeça dela é tão pequena, né, tão fraca, que ela tem que te associar a alguém para ela poder te denegrir, entendeu? É um jeito dela chegar e falar, uma dor de cotovelo, é que ela quer falar mal do seu trabalho, entendeu? Mas só que assim, não adianta também a gente sair xingando, né? Não vai adiantar nada. Então, para isso, né, tem artigos científicos, coisas que a gente vê na vida real, né? Por exemplo, se a gente pegar a história, né, de vida desses artistas, tal, tem até artigo científico falando dos trabalhos dele e tal. Então você não pode ligar para isso, né? E assim, eu estou fazendo um vídeo, eu falo assim com vocês e tal, mas eu falo para mim também, entendeu? E isso me fortalece, né? Porque aí eu acordo na segunda-feira aqui de manhã, faço um vídeo e tal, do que passou, né? Do que houve. E também me dá força de eu continuar, porque quanto mais falam de mim é melhor. Mesmo que falem mal, falem bem, estão falando de mim. E eu não me importo com isso não, né? Já cheguei a me importar, né? Até o ano passado eu era moderador de uma comunidade e eu até me importava um pouco mais com isso, mas depois que eu saí desse grupo, eu parei de postar nas comunidades, dei um tempo também de Facebook, né? Eu entro muito pouco e quando eu entro para conversar com algumas pessoas ali que eu conheço, então não me importo muito. Então eu acho que você deveria fazer isso também, né? Quando as pessoas falarem isso e tal. Então, e no mundo da arte rolava muito empréstimo de obra de arte um do outro, um explicava para o outro por que ele fez tal. Então assim, existe as cópias, né, que os artistas faziam, as reproduções tal, a releitura, né, as releituras, um fazia do outro, isso é normal, cara, é normal no meio artístico, né? Por exemplo, sei lá, tem o Romero Brito, ele quer fazer um trabalho do David Hockney. Aí vai lá, eu queria fazer um trabalho parecido com o seu, posso fazer uma releitura? Tu acha que o cara não vai querer? Ele vai querer sim. Né? Tem uma artista que eu gosto muito, a Erin Hanson, dos Estados Unidos. Tem trabalhos dela que eu já pensei em fazer, né? Mas só que eu tô com algumas coisas na frente para fazer e não é agora. Então assim, tem artistas que você segue e tal, que você quer fazer, né? Mas só que assim, o pessoal relembra muito meus trabalhos, do Van Gogh e tal. Só que o Van Gogh não fez ali a favela. Ele fez a favela? Eu acho que ele nem sabia o que era favela. Né? Ele não pintou o deserto aqui. Ele não fez uma mulher na janela. Ele não pintou Camburi. Né? Ele não fez o Rio de Janeiro. Então não tem nada a ver com o cara, entendeu? Assim, não é que não tem nada a ver. Tem a ver, tem. Porque eu gosto do estilo que ele pintava, né? Com bastante tinta. Então isso eu trago pro meu arsenal, né,
de habilidades e passo para a tela, entendeu? Só que, porque eu fiz os girassóis ali, não quer dizer que é do cara, né, meu? Eu posso fazer o que eu quiser, inclusive fazer releituras do trabalho dele, né? Como Noite Estrelada, tá ali em cima. Produzir, tá ali a assinatura e o nome dele também, né? Tem um campo de trigo que eu fiz do Cambará, né? Do Paraná. Inclusive eu quase que vendi essa tela aí em janeiro, mas só que a pessoa não foi buscar e eu acabei não vendendo porque uma outra queria e eu falei que estava vendido e acabei não vendendo. Então o que acontece? Cambará, no Brasil, é uma coisa brasileira aqui, né? É paisagem daqui. Só que teve uma vez que passou uma mulher e um rapaz lá em janeiro mesmo, acho que foi no mesmo dia isso aí. Aí ela olhou e tal, ela falou, nossa, bonita essa paisagem do Van Gogh. Eu falei, mas não é dele. Quem que falou que é dele? Ela falou, não é dele? Nossa, ele fazia esse campo de trigo. Eu falei, sim, mas só porque ele fazia os campos de trigo não é dele. Ele nem tinha casa, na verdade, para morar. Quem bancava ele era o irmão dele, né? Então, assim, ele ia até os campos de trigo para pintar os campos de trigo. Esse daqui eu peguei uma foto de uma mulher no Instagram e peguei e fiz. E é um campo de trigo aqui de Cambará, no Paraná. Inclusive, Cambará é uma madeira muito boa, né? Ela é muito forte, muito resistente, que o cupim não consegue comer ela direito. Então, assim, é Cambará aqui no Paraná, tá? É uma paisagem no Brasil, mas não é dele não, tá? Então, assim, eu respondo desse jeito que eu estou falando com vocês, né? Para qualquer pessoa, né? E a gente tem que saber sair das críticas, né? Porque vai existir várias pedras no caminho e você tem que passar por elas, certo? Então é o seguinte, eu vou ler um artigo aqui. Se vocês quiserem, vocês procuram aí o Pissarro. Ele era amigo do Monet, do Renoir, do Guillaumin, tinha a galeria, né, que eles vendiam lá, que o Theo trabalhava nessa galeria também, vendia Monet, vendia os trabalhos dele. Andava junto com o Cézanne, o Pissarro também, era bem amigão, vocês vão ver. Bom, eu vou ler aqui um trecho, tá? E vamos lá. É o seguinte, tem tudo a ver com o tema que eu estou falando aqui, tá? Eu vou pegar um pedaço aqui, tá? O pintor Piet, que escolhe Pissarro e sua família em Montfaucon nos dias em que a necessidade é mais pertinente, né? Que acolhe. Esse amigo dele acolheu ele na casa dele, porque o Pissarro estava passando dificuldade financeira. Então, lembra que eu falo para vocês aí sempre? Quando a cabeça funciona, a gente sempre vai ter amigos, né? Rodeados de amigos e a gente fazer um network, tá? Então, quando a gente tem um network bom, qualquer necessidade que a gente tenha, qualquer problema que a gente tenha, a gente sempre tem alguém para ajudar a gente. Isso aí é normal, o ser humano tem que ter isso. Então, vamos lá. Enfim, o amigo Degas, sabe quem é o Degas? Vocês sabem, né? Que aprecia o seu caráter e o seu talento e que lhe compra telas, né? Então o Degas era amigo dele e comprava telas dele para ajudar ele. Eu tenho artistas que compram telas minhas também, às vezes, para me ajudar, certo? Então, o que era em 1800 acontece em 2020 também. Para não se deixar dominar pelas angústias e preocupações. Viram o que eu estou falando agora aí? Pissarro trabalha ao máximo, quando necessário dá conselhos e encorajamento a Guillaumin, como já fizera com Cézanne, né? Então o Pissarro ele dá muito conselho para o Cézanne, né? Que ele era um pouco mais velho. Este lhe havia pedido um dia que ele emprestasse uma de suas telas. O Cézanne pediu uma tela pro Pissarro para ele copiar, né? Uma de suas telas Vista de Louveciennes, para copiá-la. Cézanne não esquecera nunca os conselhos de Pissarro na supressão do preto e das terras na paleta, na divisão dos tons e na atenta observação das iridescências da luz, tanto que nos últimos anos voltará aos princípios que são próprios ao impressionismo, o humilde e magnífico Pissarro. Dizia, foi um pai para mim, é um homem que se deve consultar, qualquer coisa assim como um bom Deus. Então, o Cézanne gostava muito do Pissarro, certo? Dá para a gente ter uma ideia aqui de como era intensa a amizade deles, né? Não obstante a miséria que os atormenta, os impressionistas organizam de novo uma mostra no mês de abril de 1876, na rua Le Pelletier.
número 11. Eu não sei se é Le Pelletier, Le Pelletier, não sei falar francês. A atitude e o comportamento odioso do público fazem dessa exposição uma repetição exata do que fora de 1874, há 2 anos antes. E, no entanto, nada mais sincero, mais verdadeiro que as obras apresentadas pelos intransigentes. Eles eram chamados de loucos, né? Esses artistas tão conscienciosos se afastam, é verdade, né? Das tradições da escola, do gosto e das fórmulas consagradas. Então eles não queriam ver aquilo, né? O pessoal achava eles loucos. Pô, os caras tão loucos fazer isso aí. A maior parte dos jornais importantes ridiculariza essa manifestação. O crítico Albert Wolff, de quem se elogia o espírito muito parisiense, né, escreve no Figaro: a Rua Le Pelletier é desgraçada. Depois do incêndio do Ópera, eis que um novo desastre vem abater sobre o bairro. Inaugurou-se agora, na Durand Rouault, a galeria que eu falei para vocês que vendia os quadros deles e tal. Uma exposição que pretende ser de pintura. 5 ou 6 loucos, entre os quais uma mulher, encontra-se para expor suas obras. Esses assim ditos artistas tomam das telas, das cores e dos pincéis e jogam a caso algumas tonalidades. Depois riscam o todo, né? Riscavam a tela, tal, que era impressionismo, né? É impressão, né? É dessa maneira que em Ville-Évrard, os loucos recolhem pedras pela rua e pensam ter encontrado diamantes. Olha as ideias dos caras, hein, meu? Olha que os caras passaram, meu. É legal. Espantoso espetáculo da vaidade humana que se perde até a loucura. Façam com que Mr. Pissarro, né, o Sr. Pissarro, compreenda que as árvores não são só violeta, que o céu não é da cor da manteiga fresca, que em nenhum lugar se vêem coisas como eles pintam. Vai vendo. Mas inspirado, Armand Silvestre se esforça no L'Opinion em esclarecer as concepções, né, novas desses artistas. Esta interessante escola realizou Le Plein Air, né, ao ar livre, em um nível até aqui desconhecido. Inovou uma gama de tons singularmente clara e agradável. Há uma visão das coisas viciada pelo óbvio das convenções, substitui uma espécie de impressão analítica e muito clara. Pessoalmente, encontro aí a doçura de um acordo perfeito. Um espírito sagaz, Catanari, fará justiça no Le Ciel. A esses intransigentes, a esses rebeldes. Durand explica em um folheto, né? Esse outro repórter fez um folhetim, aí ele explica aqui. La Volée Peinture, a nova pintura, né? A descoberta dos impressionistas, a descoloração dos tons através da grande luz. Então eles estavam rompendo barreiras ali, né? Não obstante essas opiniões favoráveis, os compradores continuam invisíveis, né? Então eles não venderam nada. A mesma coisa se repetirá no ano seguinte, a 28 de maio de 1877. Pissarro, Monet e seus amigos vendem em leilão, no Hotel Drouot, 45 de suas obras, e apesar do escárnio do público, obtém um total de 7.610 francos, o que significa 169 francos por tela. As pereiras em flor de Pissarro atingem 230 francos. Foi o quadro mais caro que eles venderam ali, foi o do Pissarro, tá? Esse aqui. É um resultado honroso. Para encorajar o público a visitar sua exposição e para responder aos ataques da imprensa hostil, Pissarro e seus amigos criam um jornal, cuja existência será muito breve, mas que tomará com muito espírito a defesa dos artistas, l'impressioniste, os impressionistas, né? Esse é o nome do jornal e será em grande parte redigido por Georges Rivière. A terceira exposição, inaugurada a 14 de abril de 77, compreende obras que não levarão muito tempo a forçar as portas das mostras oficiais. Todavia, a penetração será feita como que por infiltração. Não há certamente nem os empastamentos dos mestres de uma época.
nem cenas de gênero, nem grande pintura, nem assuntos históricos. E quando os impressionistas se voltaram para a história, é para aquela da vida cotidiana e tranquila de seu tempo. Então aqui ele vai indo, vai informando, né, desses salões e tal. Aí tem os desenhos do Pissarro, que é bem interessante. Ele vai contando aqui as histórias, aí tem os desenhos, né? É um livro meio antiguinho, mas que dá pra gente perceber o seguinte. Desde aquele tempo, né, até hoje, a gente lidar com pessoas que às vezes ela quer te atacar de alguma forma, entendeu? Às vezes ela acordou de mau humor, né? Ela não tá bem com ela mesma, ou então ela simplesmente quer falar besteira pra você, né? Isso são críticas que rolam há séculos, né? Jesus Cristo, quando estava na Terra, recebeu várias críticas, né? E naquele tempo do evangelho dele, se eu não me engano, ele viveu 3 anos, né, no evangelho. Ele era marceneiro, não sei se eu estou certo ou errado, depois vocês me corrijam. Ele era um marceneiro, e depois ele foi para o evangelho, e nessa daí ele não tinha tempo para nada, ele tinha tempo para evangelizar. Foram 3 anos ali corridos, né? Então o que acontece? Teve a guerra, né, dos judeus lá, tem até hoje, né, judeus e os palestinos, né, naqueles tempos das cruzadas ali. Então ninguém agrada gregos e troianos, né? Então é normal existir críticas desde os primórdios, né? Eu acho que até os homens da caverna, né, nossos ancestrais aí, eles lutavam por território, por carne, por comida, né? Porque tinha que caçar arco e flecha e tal. Então sempre teve isso. Então eu acho o seguinte, que como eu, né, eu estou amadurecendo a cada dia que passa. Eu ainda não cheguei nos 40 anos, mas estou perto, né? Faltam alguns meses aí para me completar 40 anos, é o ano que vem, em abril. Então assim, a gente vai amadurecendo, né? Eu fiz muita besteira quando eu tinha 20 anos de idade, e quando eu cheguei nos 30, 35, aí eu comecei a me tocar da vida, né? Mas só que tem gente que não se toca. Então assim, tudo na vida a gente amadurece, né, as ideias. E na arte, cara, é normal isso aí, entendeu? Como eu tô falando pra vocês, né? Eu já fiz muita besteira, tal, pisei na bola comigo mesmo. Hoje em dia eu vejo o tempo que eu perdi, mas só que eu não tô lá, né? Putz, tô ferrado, eu não vou conseguir. Não, eu vou conseguir, eu consigo. Né? Eu sou um ser humano capaz, tô aqui, tô com saúde, tô vivo. Tenho 2 pernas, 2 mãos, entendeu? Tenho minha cabeça, tenho meu coração, tô vivo, tô pulsando, né? Então, bora pintar, daqui a pouco eu já vou trabalhar aqui, já tô fazendo. Não tô me importando com a crítica do cara que falou que é isso, que é aquilo, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa que eu falo pra vocês, né? Críticas vão existir, toda hora vai ter crítica. Por exemplo, tem o presidente da república, aí tem esquerda, tem direita, né, na política. Tem um centrão, que vai para lá, que vai para cá também, então não agrada a ninguém, né? Então assim, se você pegar um artista, né, por exemplo, eu gosto muito do David Hockney, e tem muita gente que não conhece o cara aqui, e o cara fez uma exposição, uma baita exposição no Museu Van Gogh, acho que foi em 2016, acho que foi por aí, em 2016, e ele fez uma exposição que ele fala do Van Gogh, né? Ele fala do Van Gogh, que ele gosta dos trabalhos dele, e ele puxou muita coisa dali, né? E os trabalhos que ele fez é inspirado nele. E o que tem de mal o cara fazer isso? Explica pra mim. Tem alguma coisa de mal ele fazer isso? Não, não tem. Tem ele fazer o trabalho dele, né? Que tem grandes inspirações no Vincent mesmo, os traços e tal. Só que você vai falar David Hockney ali na Paulista, ou sei lá, até aqui na internet muita gente não conhece ainda. Entendeu? E foi vendido uma tela dele, se eu não me engano, ano passado, por 90 e poucos milhões de dólares, do David Hockney. Então, assim, rede social, né? O próprio YouTube às vezes aparece aqui, uns aqui meio... Tenho que apagar os comentários que são ofensas e tal. Quer trocar uma ideia? Troca uma ideia, mas não ofende, né? Então, o que rola muito, né? Hoje em dia a internet ela tem um poder muito grande de atingir pessoas boas e más, né? E tem um poder muito grande da pessoa estar atrás de um celular ou atrás de um computador, notebook, tablet, seja o que for, e ela pegar e postar besteira. Então, para isso, a gente tem que pegar o escudo e colocar aqui na frente, né?
Então, queria só compartilhar aí com vocês, né, esse lance que rolou na Paulista, em comunidade de internet aí também, né, eu não me abato por isso, né, tô aqui firme e forte, mas eu queria compartilhar com vocês para vocês ver, né, para vocês terem ideia do que o artista passa também, né. Não é mil maravilhas como vocês acham que é. Ele passa por várias dificuldades também, né? Mas assim, estão falando de você, estão metendo pau, pô, então tá certo, cara. Vai na tua cabeça que o negócio é você seguir em frente, né? Eu já parei de pintar, fiquei 12 anos sem pintar, porque eu me deixei levar, né, por besteira, mas hoje eu tô aqui, hoje eu tô muito mais forte, né? Tô muito mais concentrado no meu trabalho. Hoje eu vejo que, pô, uma tela que eu faço, cara, já é uma vitória minha, entendeu? Antigamente eu não pensava assim, eu ia pintando tal, eu ia fazendo, eu gostava, eu amava aquilo, né? Mas só que eu me perdi muito fácil. Então hoje é muito mais difícil alguém chegar em mim, falar alguma coisa que eu vou ter que seguir, entendeu? Tanto que tem gente que às vezes fala, pô, faz um vídeo tal, não sei o que. Não, cara, eu vou fazer os vídeos aqui que eu tenho pra fazer e depois eu vejo isso aí. Então é muito mais difícil uma flecha me atingir de novo, né? Então assim, eu estou muito mais calibrado, né? Estou muito mais forte, estou com o pé no chão, eu sei onde que eu moro, eu sei os meus princípios, né? Eu sei tudo que eu passo, tudo isso eu sei, eu não sou bobo. Então assim, quando a pessoa ela vai para te intimidar, você tem que ser um pouco maior do que ela para ela ver que ela não vai conseguir te intimidar. E na arte é mais ou menos isso, né? Muita gente vai querer te intimidar. Então, por isso que eu falo para vocês, leiam muito, se aprofundam na arte, mastiguem livro como um livro de manhã, como um livro à tarde, como um livro à noite. Porque no final do dia, se alguém falar alguma coisa para você, você vai saber exatamente como é que você vai poder discutir com ela sobre arte. Porque tem gente que pinta, tal, faz uma pintura, pega uma imagem na internet e faz, né? Vai vir uma outra pessoa que entende de arte, algum crítico, alguma coisa, vai falar para você e você vai ficar quieto, porque você não tem argumentos, né? Quando você tem argumentos e você sabe aquilo que faz e o que está falando, aí você vai conseguir debater com a pessoa. Debater, que eu falo, não é brigar, né? Eu falo conversar com a pessoa e saber discutir com ela, né? Uma discussão saudável, certo? Galera, beleza? Bom começo de semana a todos, né? Espero que tenham saúde aí todo mundo. Um beijão para todo mundo, né? Tem um programa Apoia-se aí embaixo, beleza? Compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificação. Me siga aí nas redes sociais também, beleza? E é isso aí, para doações também tá aí embaixo, certo? Quem quiser ajudar. Então é isso, né? O Pissarro deu uma lição de moral aí em quando que foi ali? 1880, né? E a gente vive isso em 2020, então são 100, 120, 130, vamos colocar 140 anos atrás, o Pissarro nos ensina a lidar com as críticas. Beleza? Fé, paz, tranquilidade aí pra vocês. Galera, vamos que vamos. Arte é vida. Continuo falando. Arte é vida. Bora. Valeu, galera. Até mais.